Estamos ao vivo, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos, para quem já está nos acompanhando. Meu nome é Fabrício Lacerda. Hoje eu vou ser aí o nosso mediador do nosso quase um debate, pessoal, sobre um tema de liderança que vai com certeza mudar muito aí o posicionamento de quem nos assistiu hoje, porque vamos falar de um tema que muitas vezes até é um pouco polêmico, mas é um tema muito importante. Estamos aí com duas feras do mundo da liderança, duas pessoas altamente experientes nesse tema, que vivem o dia a dia tratando com liderança, tratando com pessoas, com líderes, com empresas, vivenciando todos os obstáculos que todos os líderes têm no dia a dia. Principalmente com essa pandemia agora, né, pessoal, que ainda vem para não digo prejudicar, mas vem para dificultar ainda mais. E agora eu quero fazer, né, a apresentação aí, Frank, dá uma boas-vindas para o pessoal que está nos assistindo, Frank Onjo. Opa, pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa conversa, nosso bate-papo aqui, e é uma troca de experiências que a gente vai fazer aqui para poder avançar, né, Fabrício? Maravilha, com certeza, Frank. Será uma troca de experiência fantástica. E agora, Gabriel Metzler, nosso convidado especial. Seja bem-vindo, Gabriel, a mais uma live da Rank Your Sales Solution. E aí, quero dar as boas-vindas para você e você aí dar as boas-vindas para o nosso pessoal, para quem está nos assistindo, Gabriel. Fala, Fabrício, Frank. Em primeiro lugar, agradecer aí o convite. Boa noite para quem está nos assistindo e é isso aí. Fazer um bate-bola aí, uma troca de ideias, experiências, vai ser bem bacana. Show de bola. E para começar, pessoal, para começar a falar sobre liderança, primeiro nós tínhamos que chamar duas feras, né? Não dá para falar de liderança sem falar de duas feras, duas pessoas altamente aí capacitadas. E quero apresentar para vocês aí o nosso primeiro líder, porque para falar de liderança também tem que ser líder. Então nós vamos falar agora com o Frank Onjo, que tem mais de 23 anos de experiência em estruturação de empresas no setor comercial, com foco em rede de lojas, distribuição, serviços e business to business. Foi consultor associado da Venda Mais e hoje é sócio-diretor da Rank Your Sales Solution e com mais de 12 mil horas aí em consultoria em várias empresas. Também é especialista em planejamento empresarial pela FGV, administrador de empresas e Executive Business Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching. E também é membro fundador e presidente do ICF, que é o International Coach Federation. Poxa, Frank, além disso também é escritor dos livros Viver de Coaching, Pessoas e Empresas de Alta Performance e Segredos da Alta Performance. Poxa vida aí, Frank, que currículo, hein, cara? Só complementando um pouquinho, Fabrício, não pode esquecer nessa carreira de coach aí, formação pela Profit, que é uma das empresas de formação que é credenciada pela ICF, então isso aí é importante ressaltar. Show aqui, de que bola. é um outro Show mundo, de bola. Né? Beleza, Fabrício. Frank, cara, como a gente sempre fala para o pessoal que é direto ao ponto, então nós temos que falar aquilo que realmente ajuda a vida das pessoas dentro das empresas. Cara, e assim, indo direto ao ponto mesmo, Frank, que história é essa, Frank? Você lidera um bando ou um time? Me fala essa história aí, Frank. Você lidera um bando ou um time, cara? Me conta mais, fala mais um pouquinho sobre isso, cara. Você sabe qual é a diferença de um bando e um time, Fabrício? É interessante, porque o bando é aquele negócio, é um agrupamento de pessoas, né? Mas cadê o objetivo, né? Certo? Então, como é que a pessoa vai atingir os objetivos? Ela é que nem o time de futebol que todo mundo quer ser capitão, ou todo mundo quer ser defesa, ou todo mundo quer ser ataque, né? Você acha que funciona? Você que foi um cara esportista aí, futebolístico, né? Eu acho que não. E aí a questão, eu vi, antes de entrar se o time é um bando, ou é um time, ou é um time de fato, porque o bando e o time se diferenciam da seguinte forma, tá? É como se fosse dois gráficos aqui, que é o nível de desempenho. Um nível de desempenho de um bando é um nível de desempenho baixo, tá? Quanto o nível de desempenho de time, ele já é um pouco bem mais alto.
E existem dois outros tipos de agrupamentos de pessoas que trabalham num objeto, numa empresa, etc., num grupo, que é o grupo e que é a equipe. Existem duas coisas diferentes ainda entre esses dois meios aqui. Tem o bando, que é totalmente disperso, tem o grupo que está lá, ele tem um desempenho médio, tem a equipe, que ele já está mais juntinho, e o time de alto desempenho, ele é uma sinergia, tá? Para atingir o alto desempenho. Agora, Então tem mais duas, então, Frank? Tem mais duas classificações. Entre o bando e o time, existe o grupo e a equipe. Tá? O que diferencia uma equipe de um time? Que o time, ele meio que é uma junção, ele tem coisas que vai se integrando mais do que uma própria equipe. Tá? Agora, para isso acontecer, é uma coisa importante para um gestor, né, perceber, porque a percepção de um gestor, de um líder, é tudo. Como é que ele pode saber se ele está trabalhando com bando ou com time? Tá? É uma coisa bem, parece básica, mas é importante saber. É importante saber como é que está a equipe de cada um. Conhecer cada um dos membros da sua equipe. E aí tem uma coisa que é legal compartilhar com vocês aqui, com quem está assistindo, você pode poder verificar através daquele... Existe um outro gráfico, que é um gráfico do Flow, que inclusive eu até trouxe o livro aqui, que é do Mihaly, tá? Ele fala o seguinte: existe basicamente o nível da competência e o nível do desafio, tá? Não sei se você já ouviu falar. Competência e desafio. Então, o que acontece com a questão desses vetores aqui? Agora eu me lembrei da palavra vetores. Competência e desafio. Existe aquela pessoa, Fabrício, que ele tem baixa competência, mas tem um desafio alto. O que acontece com isso? O que acontece quando a pessoa tem um baixo competência e um desafio alto? Ela fica ansioso no grupo, né? Naquele a ansiedade bate na hora, né? Porque você que é o líder, você coloca uma atividade para ele fazer que está muito acima da competência dele. Então ele fica muito ansioso. Deixa eu fazer só um comentário em cima do que você está falando, Frank, mas se quem determinou isso para aquele liderança, qual é a responsabilidade do nível superior que está... essa avaliação? Exatamente. Para a pessoa identificar, ela precisa mapear as pessoas primeiro. Bom, como é que estava o meu pessoal? Times de alta performance, ele normalmente tem o quê? Alta competência e consegue um desafio grande. Então ele também está no estado de flow muito forte, né? Aquela questão do foco. Então, por exemplo, se você dá para uma pessoa um desafio, um alto desafio, tá? Mas a competência dele também é alta, ele vai conseguir desenvolver bem. Então esses vetores são interessantes para você começar a identificar as pessoas. Então, vamos lá. Se o cara tem uma baixa competência e um alto desafio, você acha que ele vai conseguir chegar em algum lugar? Não, né? É difícil. O mesmo, eu acho difícil. Agora, o mesmo na maioria das vezes não, né, Frank? Na maioria das vezes não. A mesma coisa ocorre, por exemplo, se a pessoa tem uma alta competência, mas um desafio baixo. Sabe aquele cara que colocam para ele fazer uma coisa... Subaproveitado. Esse cara vai ter uma alta performance? Também não. Né? Ele vai até ficar meio... A motivação ainda cai também, né? Vai ficar relaxado, tem esse lado, né? E aí o inverso também é verdadeiro. Se, por exemplo, você tem uma alta competência, desculpe, uma baixa competência, mais um alto desafio, né? Ou desculpe, uma baixa competência e uma baixa desafio, ele vai ficar, não vai sair do lugar também. Então o ideal é o quê? O líder precisa poder mapear essas pessoas primeiro. Então, para começar a identificar, e como é que ela vai conseguir mapear? Observando, né? O desafio que ele vai dar, como é que ele vai estar. Então, essa questão de bando e time de alta performance, principal coisa que a gente percebe é o quê? O líder começar a perceber onde que está, em que área desse gráfico, desses vetores aqui, ele está para poder colocar as pessoas num estado de flow. Uma pessoa de baixa competência, né, que ele precisa crescer em termos de conteúdo, né, de coisas, de habilidades, ele pode estar no estado de flow se tem um desafio pequeno.
Concorda? O que é Ele está estado? crescendo. Explica para o pessoal aí, Frank, o que é estado de flow? Estado de flow é o seguinte, vamos lá. Você que está assistindo, ou o Gabriel, ou o Fabrício que está também assistindo, você já parou para pensar que existe algumas coisas que você faz que você tem satisfação e parece que o tempo, aquela questão do tempo, ele perde. Por exemplo, você faz uma coisa, você está 4 horas fazendo, mas parece que demorou 5 minutos, tá? Esse é um bom indicador que você está num estado de flow, que você está com uma atenção focada. O Mihaly fala muito da atenção focada, né? Então, Prazer em fazer, Frank? prazer em fazer também. Então, o time e o bando tem muito disso também, tá? A conexão entre o alta performance e a satisfação de você fazer alguma coisa. Então, mas para isso você precisa conhecer bem a tua equipe. E deixa eu fazer um complemento. Deixa eu fazer um complemento, Frank, nessa questão de bando e time. Então, eu posso considerar que quando o líder olha para as pessoas a qual ele é o responsável, ele precisa perceber se ele na mão dele tem um grupo, se na mão dele tem uma equipe, se na mão dele tem um bando e se na mão dele tem um time. Seria isso, Frank? Exatamente. E normalmente a pessoa que está você realmente fez um time de alta performance, você percebe que, sabe que quando parece que você pensou, tudo já está fazendo, ele é uma sinergia tão grande que parece que é uma pessoa só, tá? Então você percebe que é que nem aquele jogo de futebol, né? Você já não é inconsciente, você já dá jogada, você sabe que o cara vai pegar, né? Então é uma coisa na dupla, por exemplo. Eu jogo tênis e tênis tem o simples e o duplo. Quando você joga em dupla, você sabe se o cara, né? Como é que o cara vai, né? O teu parceiro de jogo, né? Tá? Então, mas olhando para isso é um retrato. Mas você precisa o quê? Você precisa perceber onde que está esse teu colaborador nessa matriz aí. Se você está colocando, se ele está com desafio alto, mas ele tem uma baixa competência, ele nunca vai ter alta performance. Tá? Então, continua, Frank. Não, pode falar, Fabrício. Então, nessa primeira questão que eu achei muito interessante essa questão de bando e time. O ensinamento aqui, Frank, é o líder perceber o que ele tem na mão, né? Se ele tem na mão, aonde que estágio que está isso? Se ele tem um grupo, uma equipe, um bando ou um time. Exatamente. Muito interessante isso. Acho que isso vai dar um alinhamento bem grande, né, Frank, para o pessoal que tem grupos na mão. Porque não adianta nada você ter um bando e você querer colocar uma meta enorme lá, você vai se iludir, né? Você acha que, poxa, eu vou conseguir e tal, mas não é, você tem que começar a trabalhar nesse sentido. Vai ter gente que é bom em uma coisa, vai ter gente que é bom, não tão bom em outra, então você tem que mesclar. Isso é multicompetências com pessoas que têm aquela competência natural, né? Tá? E quando o líder quer investir, Frank, em treinamento? Olha, é uma ótima pergunta. Ótima pergunta. Aonde que ele investe? Ele vai ter que investir o seguinte: primeiro ele tem que perceber a competência, né? Será que ele está naquele trabalho que ele está desenvolvendo, ele tem uma alta, média ou baixa competência? E a competência pode ser o quê? Pode ser que ele precise de treinamento de fato. Pode ser que ele precise um pouco de bagagem, né? Pode ser que ele precise de um mentor. Ou também pode ser que ele precise de um coach para poder inspirar, né, fazer com que ele transforme. Mas cabe ao líder poder identificar onde é que está, como é que está a minha equipe. E deixa eu te fazer um outro complemento a essa pergunta. Ele olhou para a equipe dele, ele identificou, ele já sabe que existem esses 4 enquadramentos: grupo, equipe, bando e time. Desses grupos, Frank, qual é o grupo, assim, aonde o retorno de investimento em desenvolvimento humano é maior? O maior ganho vai estar o quê? Naquela configuração, né? Como é que está o desafio que você tem para frente, tá? Então, se você está com o desafio para frente e você percebe que a pessoa precisa investir em treinamento, talvez, por exemplo, que ela tem uma baixa competência, uma média competência, para chegar onde ele quer, numa alta competência, talvez precise dessa questão de trabalhar o treinamento de uma habilidade ou mesmo de conhecimento, tá? Então é avaliar caso a caso, pessoa a pessoa. Pessoa a pessoa.
Exatamente. Pessoas são diferentes, né, Fabrício? É verdade. Esse é um ponto até que eu ia entrar, Frank, agora, né? Porque a gente está vivendo aí a geração que quase, não quase, mas muitos especialistas estão chamando de milenianos, né? E essas pessoas, que são pessoas até mais jovens, elas vêm já de um período assumindo cargos tanto de média liderança como alta liderança, né? E são pessoas de gerações próximas, mas muito diferentes, com valores diferentes, com visões de mundo diferentes, com necessidades práticas, tudo diferente. E aí tem que conviver harmonicamente dentro do mesmo ambiente, pessoas, líderes muitas vezes mais jovens, com pessoas de uma geração acima ou abaixo. E aí, Frank, como que o líder transforma um bando, um grupo, um time, sabendo essas diferentes gerações convivendo no mesmo ambiente? E aí, Olha, Frank? Fabrício, você concorda comigo que, por exemplo, se você tem uma meta, um propósito, tá? Quando você tem um propósito bem definido na tua empresa, no teu departamento, né? Você começa, é que nem aquele imã, né? Você começa a alinhar a perspectiva de cada um. E aí, quando você fala de propósito, é uma coisa que pega tanto pessoas de gerações antigas como gerações novas. Principalmente as novas, porque ela quer fazer diferença. Você lembra quando você tinha 14 anos? Você não queria fazer uma diferença? Pô, você olhava para os teus tios ali, pô, mas esses caras são tudo... É a mesma coisa, só que agora tem uma diferencial aqui. Não sei se alguém aí é pai de filho que tem lá pré-adolescente, eu tenho um filho de 12 anos. O que acontece? Hoje, por causa da tecnologia, tá? Essa piazada aí, ela tem acesso a muito conhecimento e muito fácil, tá? Pro bem e pro mal, né? Você pega o YouTube lá, você pode fazer qualquer coisa que você consegue conhecimento. Esses dias eu estava vendo com meu filho lá, ele sabia, pô, missão espacial, que não sei o que, tal. Então, essa piazada, essa galera nova aí, tem muita informação. Talvez ela não tenha muita vivência, tá? Mas você tem que trabalhar, tem que saber ouvir. E eu acho que o líder tem que ter muita presença, tá? Em qualquer tipo de geração. Se o líder tem a presença, ele consegue fazer o quê? A percepção de poder avaliar como é que está aquela matriz, que aquela matriz o flow é para qualquer tipo de idade, né? Se ela tem baixa competência ou alta, ou se ela tem, como é que é o desafio baixo e alto. Pega, por exemplo, uma pesada nova lá, tá? Talvez ela tenha competências que vai adquirindo mais rapidamente, curso, webinário, etc. Mas que tipo de desafio você vai colocar para esse cara? Talvez você tenha que colocar um desafio um pouco até maior, para ele se sentir útil, sentindo propósito, e você consiga como é que se chama? Retorno do trabalho que ele vai desenvolver. Show de bola, Frank. Então, podemos aqui entender que nesse caso específico, o líder procurar ampliar a visão dele cada vez mais, perceber para que ele consiga conviver no meio de várias gerações que têm interesses diferentes, que têm necessidades diferentes, mas que, como você falou, né, Frank, desafios movem pessoas. Né? Então, movem pessoas, motiva pessoas. E pessoal, aí, deixa eu só fazer um complemento, Fabrício. E aí você falou uma palavra-chave, desafio, tá? Então, o que acontece? Como é que está o nível do desafio que você vai colocar para aquela pessoa linkado com o nível de competência? Entendeu? Sim. Aí que tá, porque daí você consegue fechar se a pessoa vai estar naquele estado de flow que vai conseguir avançar. Se você colocar uma análise, né, Frank? É uma análise. Então, sempre coloca um desafio um pouco maior da competência dele, porque daí ele vai correr atrás, vai buscar. E aí ele consegue chegar no estado de flow. E isso envolve as pessoas. Eu acho que quando as pessoas se sentem parte, eu acho que o líder consegue sair um pouquinho, né, Frank, dessa questão e seguir um caminho mais suave. Mas aqui, pessoal, nós estamos com o segundo convidado muito especial na nossa live. Nós temos um prazer aqui de receber o nosso convidado, Gabriel Metzler. Gabriel, cara, muito obrigado por estar aqui conosco. Aqui, ó. Esse aqui é o livro do Gabriel, né, Gabriel? Aí, Frank. Esse cara aqui é 10.
Não, Gabriel é o cara, Gabriel é o cara. Olha só, eu até vou ler aqui. Eu precisava aqui, devo até mais tempo, pessoal, mas como aqui é direto ao ponto, nós temos que falar sobre aquilo que ajuda vocês em matéria de gestão e liderança de pessoas, então vou falar um pouquinho aqui sobre o Gabriel. Olha só, pessoal, o Gabriel ele é palestrante aí há 17 anos, ele é engenheiro civil, já morou no Canadá aí durante 6 meses, tem MBA executivo aí com ênfase em gerenciamento de projetos em uma faculdade americana chamada de George Washington University. Também é pós-graduado com ênfase em finanças e curso de liderança e negociação em Harvard. O Gabriel também trabalhou no setor de geração de energia elétrica por anos e anos e anos, tanto aqui em Curitiba como no Rio de Janeiro, em 2 das maiores multinacionais aí do setor, e hoje o Gabriel ele é membro fundador e coordenador do grupo Alerta Vida, GAV, trabalho voluntário que tem como objetivo conscientizar as pessoas dos riscos do manuseio inadequado de explosivos. Ô, Gabriel, cara, conta um pouquinho, como falei para você aqui, nossa live sempre é direto ao ponto. Gabriel, cara, conta um pouquinho mais dessa tua história de superação, antes de eu bombardear você de perguntas sobre liderança, que é o que eu quero saber. Cara, conta um pouquinho da tua história aí para nós, cara, que acho que o povo vai adorar, cara, vai ser uma delícia ouvir você aí, cara. Vamos lá, então. Mais uma vez, agradecer, Fabrício, Frank, uma honra, prazer estar com vocês. Vamos falar, né, cara? A gente vem falar de liderança, daí acaba a minha apresentação, trabalho voluntário com explosivos, cara. Então, começar... Frank, o que você acha disso, Frank? O cara é palestrante, eu comecei falando, Frank, que o Gabriel é palestrante, e terminei que ele trabalha com explosivo, cara. Já me deu... Frank, o que você acha disso? Me deu um arrepio só de pensar em explodir uma bombinha por aqui, né? Tá louco. Não dá falando história... aí. Não, vamos explicar Explica lá, Gabriel. A questão, né? Eu, quando tinha 15 anos, eu acabei sofrendo um acidente, exatamente mexendo com foguete, rojão, era uma bomba, e por conta disso acabei perdendo um amigo nesse acidente e boa parte da visão. Perdi totalmente a visão do olho direito e quase total do olho esquerdo no acidente. Aí depois do acidente veio a minha formação, essa questão, né, da engenharia, trabalho. Aí em 2015 que eu acabei perdendo totalmente a visão, então hoje eu não enxergo mais nada, e desde 2015 eu tenho me dedicado aí integralmente a trabalhar com desenvolvimento de pessoas, aspectos comportamentais e de liderança. Então por isso que tem esse trabalho voluntário que começou lá atrás, começou em 99, e esse trabalho continua ativo até hoje, mas a questão, hoje aqui o foco é liderança, então é legal fazer esse esclarecimento, né, para as pessoas entenderem de onde vem esse trabalho, por quê, e é isso aí, Fabrício. Mas a própria superação, né, Gabriel, já é um grande ensinamento para todos os líderes, né, porque os líderes passam por, muitas vezes, eu penso que muitas vezes a gente olha um obstáculo que é do tamanho, por exemplo, ele verdadeiramente, ele é do tamanho de um grão de arroz. Só que muitas vezes o nosso dia a dia faz com que a gente olhe esse grão de arroz com o tamanho de uma montanha. E a tua história de superação já é uma grande dica, né, Gabriel? É superar desafio todos os dias, né, Gabriel? Exatamente. O papel do líder é esse, né? Claro que líderes que trabalham de uma forma organizada, planejada, eles não estão ali para ficar apagando incêndio, só que desafios, mudanças, situações inesperadas acontecem praticamente todo dia aí na vida do líder. Então, com certeza, a questão de superação, de enfrentar os desafios de cabeça erguida é uma das questões aí do líder. E, Gabriel, você viu aí o Frank falando muito aí sobre bando e time, né, Gabriel? Você viu que ele citou até uma situação muito interessante, né? O enquadramento, que eu achei fantástico que o Frank falou, relacionado a grupo, a equipe, a bando e a time. Você veja quanta diferença tem e quanto isso pode simplesmente transformar a vida de uma liderança quase que num mundo caótico. Cara, o que você... Eu queria saber de você, Gabriel, o que você acha disso, cara, desses enquadramentos relacionados, porque, assim, as lideranças
passam um dia a dia muitas vezes muito difícil. Eu brincava num treinamento uma vez, eu falei assim, o líder precisa ter um determinado tipo de planejamento que não saia sangue do nariz dele no final do mês para que o resultado aconteça. E essa questão que o Frank vem falando, eu achei fantástico. Queria te ouvir aí, Gabriel. O que você acha disso, cara? Bando e time. Queria te ouvir um pouco, cara. É muito também responsabilidade do líder, por mais que ele, né, às vezes assume uma organização que está passando por uma grande transformação, foi adquirida, passou por uma fusão, enfim, tantas situações aí do nosso dia a dia, e pode ser que naquele momento ele esteja liderando um bando, porque por mais competente que as pessoas sejam, a organização está um pouco sem rumo, o momento está caótico, e é um dos papéis do líder trabalhar essa gestão das pessoas para, como o Frank falou, né, e vocês falaram, a questão de treinamento, desenvolvimento, e o papel dele é conhecer, entender que cada um é único, e aí sim, conforme ele for fazendo isso, ele vai conseguir avançar nas fases. Então ele vai desenvolvendo a equipe, ele vai passar ali do bando para um grupo, daqui a pouco, mais um tempinho ali, ele tem uma equipe, e mais um tempo ele chega no time. Então é também papel do líder fazer isso. Não adianta só ficar fazer essa construção. Claro, não é ele simplesmente culpar, porque essa equipe é um bando. Tá, mas e o que você está fazendo para mudar isso? E qual que é o comportamento, Gabriel? Assim, se você fosse falar assim, o principal comportamento da liderança, quando ele olha e vê que ele está com um bando na mão, por exemplo, uma empresa que passou, dá um exemplo, que como você falou, passou por uma transição, tá todo mundo meio que mundo caótico, cada um querendo fazer o seu, as pessoas são egocêntricas e tal, objetivo próprio, cara, como que é o comportamento assim, falar assim, esse é o start, esse é o principal que você precisa fazer no começo, cara? Se reunir com a equipe, conhecer as pessoas, ele tem que saber quem ele está liderando. Se ele não conhecer cada um, primeiro de tudo, ele precisa se conhecer. Esse é o primeiro ponto que para mim é chave. Independente de ser líder, ele precisa se conhecer, saber qual é o estilo dele, qual é o perfil, o que ele faz melhor, o que ele não faz. E aí sim, depois que ele se conhece, aí trabalhar e conhecer, mas conhecer de verdade as pessoas que ele está liderando. Porque por mais que ele tenha uma equipe grande, ele vai precisar, isso daí não é perder tempo, não é gastar tempo. Ele está investindo tempo. Se ele quer ter uma equipe de alto desempenho, ele precisa saber exatamente quem ele está liderando. Então, como o Frank falou, a questão da competência do desafio, o Daniel Goleman também no livro de inteligência emocional traz aquele gráfico que é um U invertido, né? Onde a pessoa chega lá no pico do U, a zona de excelência de desempenho dela. Então, é um papel chave para o líder conhecer a equipe, entender que cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua história, tem a sua experiência, tem o seu jeito de ser, e é o líder que vai ter que descobrir isso. É muito interessante esse ponto, né, Frank? Você veja, o Frank, a trajetória aí, Frank, de como coach executivo, você deve ter tido muitos exemplos, né, Frank? Disso que o Gabriel vem falando aí, líderes que estão muitas vezes até perdidos, não sabem para onde que vai, coisas acontecendo, mudanças acontecendo dentro da empresa, mudanças acontecendo no mercado, e essas coisas impactam, acredito eu, na vida até pessoal do líder. É complicado, né? Não, eu vejo que ele colocou num ponto interessante aqui, Fabrício, que realmente o autoconhecimento do líder é um fator indispensável. E muitas vezes ele não se conhece. Você já viu aquele caso daquele líder lá que ele acha que conhece, aí você vai fazer entrevista com a equipe, você vê um cara, um cenário totalmente diferente? É a famosa janela de Johari, né? Para quem não conhece. Não sei se vou explicar rapidamente. Explica aí, Frank. O eu que eu conheço, que os outros não conhecem, né? Existe 4. O eu que eu conheço e os outros não conhecem. O eu que eu não conheço e que os outros conhecem. Né? Esse que é fogo. E existe Pesado isso aí, Frank. O eu que eu conheço e os outros conhecem, e o eu que eu não conheço e que os outros também não conhecem, tá? Ou seja, aquele eu que ainda vai se despertar. Mas você vê que realmente, como o Gabriel falou, né, Gabriel? Tem que se autoconhecer. Exatamente. Mas autoconsciência de fato, né? Não, eu acho que eu sou assim,
porque é o ego dele, né? Vou morrer assim? Né? Mas aí você começa a ver a equipe tem uma pintura diferente aí, né? Então e acho que o líder tem que ter maturidade, ele tem que se abrir para vulnerabilidade também, senão ele não consegue crescer também. É aquela questão que a minha vulnerabilidade seja a tua força. Eu não posso querer passar uma imagem de super-homem que as minhas fraquezas tendem a ficar mais aparentes, né, Gabriel? Ah, não, hoje não existe super-homem, super-mulher, e a pessoa que quer ser, né, o super-homem, a super-mulher, ela vai entrar em parafuso, porque ela não vai conseguir ser, não tem como ser. Ah, é E verdade. quanto mais mentira você quer passar para a tua equipe, você nunca vai ter um time se você agir dessa forma, porque eles sabem que você está sendo falso, Uhum. né, Tudo cara? se Então, percebe, né? Tudo se claro, você percebe. tem que ser transparente, você tem que ser humilde, é exatamente o que o Frank falou, cara. Você precisa se conhecer para saber. O líder ele não tem que saber o que todo mundo faz. Se ele soubesse, fizesse, não precisaria toda a equipe, todo o time. Sim. Né? E, O que ele Gabriel, precisa. Fala. não, pode continuar. Não, era só isso daí, só para terminar. Já fico ansioso porque eu já quero saber muita coisa e eu sei que o pessoal quer saber também, e aí eu fico perguntando, cara. Eu vou Não, perguntar. vamos lá, vai lá. Gabriel, eu vejo que você está aí nas tuas redes falando muito sobre o líder do agora, cara. Então eu vejo aí muitos vídeos, muitos conteúdos teu falando do líder do agora, onde você coloca aí um tema que vem sendo debatido. Algumas pessoas até ignoram um pouco, acham que isso é um determinado clichê ou acham que isso já virou modinha, mas eu particularmente não acredito. Eu acho que isso é um problema, de um lado é um problema, do outro é uma vantagem. Você fala muito de inteligência emocional. Gabriel, saúde mental e física faz parte disso, cara? 100%. Você precisa estar em equilíbrio para você conseguir produzir, para você conseguir render. E isso começa lá no autoconhecimento. Claro que tem os aspectos da liderança, gestão de equipes, comunicação, tomada de decisão, negociação, enfim, tantos outros aspectos. Mas essa questão de você trabalhar com você mesmo e com os outros, cara, se você realmente tiver uma inteligência emocional, o teu processo de comunicação vai ser muito melhor, o teu processo de tomada de decisão vai ser muito melhor. E o que o líder mais faz no dia a dia dele? Se comunica e negocia. Ele negocia com a equipe, ele negocia com o superior, ele negocia com o cliente, com o fornecedor, e ele faz essa negociação se comunicando. Então, se ele tem esse autoconhecimento, se ele conhece a equipe e ele tem uma gestão das emoções dele, ele vai conseguir se comunicar de uma forma individualizada, ele vai conseguir tomar decisões melhores. Cara, é só perguntar quando a pessoa está com raiva, quando a pessoa está muito irritada, ela toma decisões boas ou não? Ruins? Exatamente. Então, assim, e pense você como líder, as decisões que você toma, elas impactam muito mais pessoas. E você é o espelho para a tua equipe. Não queira cobrar do teu colaborador que ele seja uma pessoa ponderada, uma pessoa calma. Se você é o estressadinho, se você é o nervosinho, que xinga, grita. Cara, você é o espelho da tua equipe. Você faz isso e fala outra coisa, esqueça o que você fala, eles vão olhar para o que você faz. E outra Então, coisa, Gabriel, você falou uma coisa interessante, né? A equipe é o espelho do líder, né? Exatamente, um é o espelho do outro, cara. Então, assim, eles vão seguir o que o líder faz. Então, o líder precisa ter muita consciência disso. O ambiente de estresse, ele pode colocar no local e no ambiente, né? E mais, dois líderes que passam por uma situação, que nem agora, com o coronavírus, tá desafiador para todo mundo. Agora, tem uns que colocam pânico, que vai fechar a empresa, que todo mundo vai ser demitido. E aí, como que as pessoas vão produzir? Todo mundo sabe que está um momento desafiador, está complicado. E tem o outro líder que lidera um time, ele sabe, ele conversa com as pessoas. Tem uma ferramenta. Ele tem que criar, vamos dizer assim, a proteção aqui, né, Gabriel? Ele é o escudo da equipe, cara. Então, assim, todo mundo sabe que tá ruim, que tá difícil. Então, é ele conversar com as pessoas para colocar essa questão da saúde mental, saúde física, saúde espiritual.
ele ser um parceiro, porque outro papel do líder é ser um desenvolvedor da equipe. Mas, Gabriel, Opa, vai lá. mas e se o líder não quer assumir esse papel e ele começa a reclamar e muitas vezes a gente vê que é muito mimimi, é muita reclamação, porque assim, é ossos do ofício, a liderança ela tem o papel, né, vocês estão falando várias vezes e o que eu estou entendendo de tudo aquilo que vocês estão falando é que o líder precisa ser aquele cara, aquele paizão, é aquele cara que tem que gerar proteção para que a equipe tenha tranquilidade para gerar resultado. Mas quando é essa cobrança, esse ambiente, ele acha que ele não tem que suportar isso, que é os outros que tem que ajudar ele. E aí, cara? Esse líder, o que pode, o que passa, o que vocês podem falar, você e o Frank, quando o líder começa a reclamar demais, só reclamar e não... Fabrício, tem uma coisa aqui que acho que cabe aqui, até um dos nossos que está assistindo aqui, o Gus, fez uma pergunta aqui, acho que cabe aqui a gente falar sobre a questão de que hoje o home office parece ter vindo para ficar, né? Como é que o líder consegue motivar e conduzir a equipe à distância? Olha, Gus, essa aqui é uma coisa que eu até achei interessante. Hoje eu estava fazendo uma sessão de coach executivo com uma líder e ela está nessa situação. Ela está home office e as pessoas estão trabalhando. Olha só que interessante. Uma condição básica é o que o líder tem que confiar, né? Ele tem que confiar naquele outro ser humano que está lá, ele não está vendo, ele tem que confiar que o outro é capaz de desenvolver as atividades. Quando o líder consegue passar essa percepção que está confiando na capacidade, a outra pessoa, ela começa, puxa vida, ela sente. E sabe quando é que está o desafio que eu vejo assim, olhando assim no macro? Eu fico pensando naquele líder que é centralizador, naquele líder que só manda. Cara, eu acho que existe por aí muitas empresas que têm esse tipo de perfil de líder, né? Certo? Com centralizador, né? Que é o chefe que manda. Esse cara, desculpa o termo aqui, tá ferrado. Sabe por quê? Porque ele não consegue fazer isso. Então, o que vai acontecer? O cara muitas vezes está lá, passando uma dificuldade na casa dele. Ele tem lá 2 filhos que tem que fazer home office não, a aula online, tem a esposa, tem o não sei o quê, né? Então, é uma realidade diferente que a pandemia tá trazendo pra gente. E se esse cara ficar mandão, só querer resultado, não sei o quê, sabe o que vai acontecer quando voltar ao normal? Quer dizer, vai ter o pessoal está dizendo esse clichê, virou clichê esse novo normal, né? Mas quando as pessoas começarem a se encontrar, será que aquele líder vai ter como é que se diz? A credibilidade dele não vai estar em xeque? Pode estar, né, Frank? Não, está. Ele está fudido. Tá? Desculpa o termo aqui, né, pessoal? Já que é direto ao ponto, esse cara está ferrado. Na realidade, assim, né, pessoal? Muitas vezes a gente não fala certas palavras, mas na verdade é que o cara tá lascado mesmo. O cara tá. Por quê? Porque a pessoa começa a pensar, pô, peraí. Quer dizer aqui é direto ao ponto, aqui nós falamos o que tem que falar. Aí vai falar assim, pô, mas quer dizer então que agora, como é que fica, né? Eu precisava de uma ajuda lá tal, e como é que fica? Ele não vai conseguir conquistar essa liderança. Isso mesmo, Gabriel? E aí está a grande dificuldade. O cara vai começar a boicotar. Isso é um problema, né, Frank? Boicote, puxa, isso aí é para derrubar mesmo. Derruba. Fica aquele negócio velado, que as pessoas sabem o que eu estou falando, né? E o cara... aí o que acontece? O diretor daquele gestor não tem outra solução, tem que tirar fora. Como é que fica? Gabriel. Complicado, né, Gabriel? Do líder centralizador, do líder controlador, na pandemia, cara, ele deve estar careca já, ele deve estar infartando, porque não tem como mais, cara. Isso daí, esqueça, querer cobrar que o cara entre. Não, às 8 da manhã você tem que estar online, tem que ficar até meio-dia, 1h30, você volta. O cara tem família, tá ele em casa, a mulher em casa, os filhos em casa, as crianças precisam estudar, ele tem que trabalhar, a mulher tem que trabalhar, eles têm que se revezar. Então, legal, ele precisa produzir. Se ele vai produzir da meia-noite às 6, se ele vai produzir das 8 da noite às 10, poxa, o líder tem que ter essa flexibilidade de entender
que ali tem um ser humano, com família, com uma história, com muitas dificuldades. E uma coisa simples, cara, tem uma ferramenta, assim, ó, um negocinho assim, cara, que todo mundo tem hoje em dia, tá? Ele é o telefone. E o líder, ele pode pegar isso aqui e ligar para a pessoa e conversar. Ele liga, ele serve para ligar. Usar como telefone, cara. Conversa Legal. com a pessoa, cara. Faz uma videochamada, faz o que for, cara. Mas conversa, entende o que a pessoa está passando antes de querer cobrar serviço. É um afastamento muito grande, né, cara? Cara, então assim, não, você tem que produzir, tem que me entregar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você sabe como ele está vivendo? Sabe se tem alguém doente na família dele? Sabe que dificuldade ele está passando? E isso tudo é papel do líder. Não... O cara, ele quer ser líder porque ser líder é bonito. Eu sou o gerente, eu sou o coordenador, eu sou o diretor. Tá, e a função? O que está por trás disso? E os ruídos, né, Gabriel? Claro, cara. Então, assim, ele tem de ruído. uma equipe. E esse é um momento único. E é a hora do líder, ele estar próximo, ele gerar confiança, como o Frank falou. Agora, quando voltar, muita gente vai repensar o jeito de trabalhar, a forma de olhar para aquela pessoa. Talvez ele até respeitava o líder. Só que depois de várias atitudes, ou o líder vai realmente ser um baita líder e ter a credibilidade, ou ele vai despencar. E a única solução, como o Frank falou, tchau. E, Gabriel, cara, e me diz uma coisa. Se fosse para você dar, Gabriel, 3 conselhos, cara. Você fala muito do líder do agora, dessas questões de inteligência emocional, que na verdade, assim, inteligência emocional já vinha antes da pandemia, pegando muitas pessoas pelo calcanhar ali, mordendo. E aí agora veio a pandemia, mudou tudo, enfim, me coloca pro pessoal aí, Gabriel, 3 conselhos que você daria para o líder do agora, cara. O que essas pessoas, 3 coisas principais? Lógico que eu acredito, né, Gabriel, Frank, que são muitas coisas que têm que ser feitas. Mas quais seriam, Gabriel, assim, 3 conselhos que você daria aí pro pessoal, cara? Fabrício, até falando um pouquinho só de inteligência emocional antes de dar os 3 conselhos, uma coisa que talvez, né, muita gente acaba confundindo. Inteligência emocional é você estar sempre feliz, estar sempre calmo. Não é isso, não tem nada a ver com isso, cara. Você, se tiver que dar bronca, você vai dar bronca, se tiver que brigar, você vai brigar, se tiver que mandar embora, você vai mandar. E não é porque você tem inteligência emocional que você vai estar sempre feliz. Impossível isso. Ou que você não vai ficar triste, você não vai ter raiva. Não, a diferença é que você vai saber como gerenciar isso. Como você canalizar isso de uma forma positiva e produtiva. Então, como a gente falou, o líder, ele é o exemplo para a equipe. Então, o líder que está lá, todo nervosinho, xinga, grita, bate na mesa, não sei o que lá, a equipe vai se sentir no direito de fazer isso. Agora, se você tem um líder ponderado, um líder calmo, que ele tem que dar bronca, ele vai dar bronca, mas do jeito certo, vai conversar, vai chamar a pessoa. Como a equipe vai agir? Cara, o cara vai ficar com vergonha de ser o estressadinho do time. Então, por isso que é importante a inteligência emocional. Ela vai te trazer muita clareza das tuas emoções, dos teus sentimentos, e você vai gerar conexões muito mais fortes. E aí sim, isso também faz parte do processo de passar de bando para time. Entendi. Entendeu? E deixando 3 dicas. Primeira questão, cara, autoconhecimento. O líder, ele precisa ser o líder de si mesmo antes de querer liderar os outros. Então, ele se conhecer de verdade, ele saber o que é importante para ele, quais são os valores que ele tem, como está a vida dele, será que está equilibrado, será que está de uma forma legal a área, né, os aspectos pessoais, profissionais, relacionamentos, qualidade de vida, tudo isso acaba pesando. Então, a primeira dica... Importante. Sim, a primeira dica, se conheça. A outra questão, se desenvolva e estude muito a questão de relacionamentos, gestão de pessoas. Você é líder de pessoas, por mais que seja uma área extremamente técnica, você vai liderar pessoas, você não vai liderar robô. Então, conheça um pouco, estude a questão de comunicação, perfis comportamentais,
como as pessoas agem, como elas reagem. E o terceiro ponto é estude também a questão da inteligência emocional, se desenvolva nessa área. Você vai ver que a tua comunicação vai ser muito melhor, a tua relação com os teus liderados, e tudo isso vai ter como consequência a construção de um time, a formação de um time. Espetacular, Gabriel. Sim, para mim isso é um presente aí pro pessoal. E Frank, cara, gostaria de ouvir você também. E 3 conselhos você deixa aí, Frank, pro pessoal. Olha, estava pensando aqui nos conselhos, acho que uma coisa que é importante é o seguinte: se você quer ser uma pessoa, que nem o Gabriel falou, né, autoconhecer, mas se você quer ser uma pessoa melhor, você tem que ficar atento com quem que você está convivendo, tá? Ou seja, Jim Rohn sempre falava, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Como é que está convivendo? Você está convivendo com pessoas que vai te impulsionar para cima ou vai ficar só queixando, pichando você para baixo? Então, acho que uma dica é perceber isso aí, como é que está teu ambiente de quem que você está conversando frequentemente, né? Tá te puxando para cima ou tá só puxando você para baixo? Porque isso aí é muito importante, não adianta a pessoa mas ela tá num ambiente que não propicia isso, tá? A outra questão que eu vejo é a presença. Eu acho que a presença é uma competência muito importante para qualquer tipo de líder, né? Quando ele está conversando com o liderado, ele tem que estar 100% ouvindo, né? Aquilo que o Gabriel falou, ouvir e tal. Presente, não presente ausente. Não presente ausente. E a outra questão procure, por exemplo, fazer desafios, atividades que se desafiem, né? Que faça você sair da tua zona de conforto. Tá? O que você está fazendo, está saindo da zona de conforto? Ou não? Porque senão, se não tiver, você está na zona de conforto, tem alguma coisa errada, né? Tá? Você não consegue, você não vai estar, né, assim, crescendo, né, nesse sentido. Tá bom? Pô, que bacana. O bate-papo aqui por mim, pessoal, vocês sabem, quem me conhece, eu amanheci o dia aqui falando. Eu não posso com gente que fala muito, então eu vou ter que encerrar, mas foi um bate-papo fantástico, acho que as pessoas gostaram muito, fechando aí, né, Frank, que a gente conversa muito, na zona de conforto não há crescimento, e na zona de crescimento não há conforto, e crescimento motiva. Como o Gabriel falou, a questão do autoconhecimento, como que você começa algo sem se conhecer? Porque tudo que começa errado vai errado até o fim. Então, se conhecer. Então, todas essas dicas, estar presente, saber o ambiente que você está inserido, para que você perceba se as pessoas estão te levando para cima, levando para baixo. Estar presente é ausente, investir no seu próprio desenvolvimento, percepção, escutativa, inteligência emocional, como o Gabriel falou, não é dente para todo mundo, toda hora tá sorrindo, porque isso vai passar falso, as pessoas falam, não é assim, não é. Eu acho que o maior é ser genuíno, e com a sua equipe, ser genuíno, porque os líderes também são de carne e osso, também erram, mas também deixar claro para as pessoas que você também é vulnerável, porque isso aproxima. E muito obrigado, Gabriel, foi um prazer receber você, Gabriel, Frank, mais uma live direto Beleza. Terceiro Solution, muito obrigado. Pessoal, nós vamos estar todas as semanas falando de pontos muito relevantes dentro do nosso mundo corporativo, muito relacionado a vendas e liderança. Provavelmente sempre ou vai ser nas quintas ou vai ser na sexta, então sigam as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube é o Rank Consultoria, no Instagram é rank.consultoria. Então, nos sigam também a nossa página no LinkedIn, que é Rank Your Sales Solution. Todo o conteúdo que está sendo disponibilizado é com foco principal em ajudar as pessoas a serem melhores, porque nós acreditamos que pessoas melhores são líderes melhores e vendedores melhores. E agradeço a todos mais uma vez. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Frank. Beleza, Fabrício. Tá. Um abraço. Tchau para vocês. Até mais, pessoal. Tchau. Um abraço.